A tradição de comemorar o carnaval no Brasil foi trazida pelos portugueses, ainda no período colonial. Com o passar do tempo, a festa foi se transformando e dando origem a elementos que tornaram símbolos da folia, como o frevo, o trio elétrico e o axé. No vídeo de hoje, vamos falar especificamente sobre eles três, como surgiram e como um teve influência no aparecimento do outro. Bem, o frevo tem suas raízes em Recife, na virada do século XIX para o XX. O termo é uma variação do verbo ferver, o qual muitos pronunciavam frever. O frevo surgiu dos movimentos de capoeira executados pelos capoeiristas durante as apresentações das bandas militares. A dança caiu no gosto popular e tornou-se a principal manifestação cultural do Carnaval de Pernambuco, e serviu de inspiração para a fundação de blocos e clubes carnavalescos. Entre os clubes mais tradicionais estavam Vassourinhas. No início de 1950, a agremiação recebeu um convite para se apresentar na então capital do país, o Rio de Janeiro. Antes, porém, fariam uma escala em Salvador, onde também fariam uma apresentação. Vale destacar que até aquele momento, os baianos não conheciam muito bem o frevo. O que reinava na Bahia era o Carnaval dos Bailes, das Alegorias e Cursos, organizado pela elite, e o Carnaval das Batucadas e Afoxés, realizado pela comunidade negra. A passagem do Vassourinhas por Salvador foi um acontecimento. Milhares de pessoas se concentraram na Avenida 7 de Setembro para assistir ao desfile dos músicos pernambucanos. A banda iniciou o trajeto e, à medida em que evoluía, parte do público, animada pelo frevo, passou a ir atrás da orquestra, pulando, dançando, atropelando o que tinha pela frente e atrapalhando a banda, que teve de encerrar sua demonstração. Entre os muitos baianos que testemunharam a cena, estavam os amigos e também músicos Dodô e Osmar. Com seus conhecimentos em eletrônica, os dois já haviam criado em 1942 o pau elétrico, que deu origem à guitarra baiana. Percebendo a adesão que o frevo teve junto ao público soteropolitano, a dupla teve a ideia de criar um palco andante com potência sonora capaz de levar o som do frevo para o maior número de foliões possível. Para isso, pegam um velho Ford modelo 1929 e descobrem uma maneira de amplificar o som dos seus instrumentos, conectando o amplificador à bateria do veículo. Batizaram sua invenção de Fobica e, com o nome de dupla elétrica, saíram no carnaval daquele ano, arrastando a multidão empolgada com aquela novidade que mudaria para sempre a história do carnaval. No ano seguinte, a dupla substitui a Fobica por um caminhão, adiciona mais amplificadores e convida um terceiro instrumentista a se juntar a eles, formando assim o trio elétrico. Sim, trio elétrico era o nome do conjunto que tocava em cima do caminhão. Porém, o povo passou a chamar todos os caminhões como aquele de trio elétrico, e assim ficou consagrado. Por décadas, a música típica do trio foi a versão baiana e eletrificada do frevo. Mas isso começa a mudar em meados dos anos 80. A partir da mistura de ritmos como o samba, o reggae, o forró e o próprio frevo, músicos, compositores e produtores musicais da Bahia criaram uma sonoridade diferente, que ficaria conhecida como Axé Music. O marco do axé é a música Fricote, de Luiz Caldas, sucesso de 1985. E para saudar a mãe menininha, vamos fazer o rei da Bahia, o rei do traque-traque, Luiz Caldas! A partir daí, outros artistas surgiram e ajudaram a projetar a música baiana no cenário nacional e internacional. Na esteira de tudo isso, o trio rompeu as fronteiras da Bahia e também os limites do carnaval, passando a ser utilizado nos mais variados eventos de rua.